Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui nos canais do Instituto Rubem Alves e da editora Farol das Letras. É uma alegria estar aqui para mais um encontro do nosso circuito Sinais do Mundo. Hoje, especialmente, recebemos um professor de delicadezas, Severino Antônio, e seguimos essa conversa que não desemenda, como ele nos ensina. Uma conversa que vai costurando vida, pensamento, poesia, cotidiano, uma teia, uma trama, um tecido, uma tessitura. Hoje a gente celebra a apresentação do livro Reencantamento do Mundo, do professor Severino Antônio. A aquarela da capa foi feita pelo artista cachoeirense João Peixoto. É um livro que nasce de forma comprida, com textos reunidos desde 1977. E eu estou aqui com a nossa anfitriã também, que já vai entrar, a nossa anfitriã dos Sinais do Mundo, Maria Amélia Moscon, também presidente do Instituto Rubem Alves. Boa noite, Maria Amélia. Está junto com a gente sempre, nos acompanha aí nessa caminhada de leitura, poesia. Também quero chamar para essa conversa o professor Severino Antônio, que vocês já conhecem por aqui. A gente está sempre proseando. Boa noite, Severino. Boa noite, Boa noite, Marcelo. Boa professora noite, Kátia, que Mônica. deve estar nos acompanhando aí também, dos bastidores. Muito bom você que está chegando agora aqui no canal. Conta para gente, participa aqui no chat, conta para gente de onde você está nos assistindo. E vai ser uma alegria trocar ideias aqui com vocês, tá bem? É com você, Maria. Marcela, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa Severino. noite, Severino. Boa noite. Que alegria mesmo estar aqui com vocês. Para, de novo, a gente fazer aquilo que a gente mais gosta, que é buscar os encantos do mundo, jogar luz sobre eles. Essa é a missão que o Severino tomou para si e é uma alegria tê-lo conosco, não só aqui na editora, como também no Instituto. Severino, que nos ajuda demais da conta a conduzir tudo aquilo que se refere à educação, à literatura, coordenando essa área lá no Instituto. É sempre uma alegria para a gente, não é, Marcela? Quando a gente tem Obrigado. alguma dúvida, a gente recorre ao Severino. Nos ajude aqui com essa história. E eu tenho certeza que Rubem fica muito satisfeito com isso também, não é não, Marcela? Com certeza, Maria, o nosso professor. O nosso professor de tudo. Eu estou vendo aqui que já tem um tanto de gente aqui com a gente. Magda, Adriano, Cláudia, saudade da Cláudia. Cláudia é das primeiras, chega sempre na primeira fila. Bruna, Maria Elizabeth, o passarinho, Renato deve estar por aqui também. Gente, hoje é um dia de grandes encontros, mas olha, eu não posso começar sem trazer um pouco do Rubão para acompanhar a gente nessa história. Severino, só diga o seu boa noite para que eu possa trazer o Rubem também aqui para nos acompanhar. Boa noite, Maria. Boa noite, Marcela, pessoas amigas. Pode trazer, Maria. Nós estamos à escuta do que você está Olha, falando, Marcela. Eu só estou agradecendo aqui essa apresentação amiga que vocês estão fazendo. maravilhosa, Marcela, sabe? Obrigada. Ela tem o dom da palavra porque ela está aprendendo com a pessoa certa, né? Severino é nosso manancial de conversa, não é, Marcela? Nossa referência maior, junto com o Rubem Alves, junto com os grandes. Eu vou precisar lembrar de um grande amigo querido, que eu espero que esteja nos vendo também, que é o Tarcísio, que diz que pessoas como Severino, Rubem e tudo mais ficam na prateleira de cima,
junto com um tanto de outros grandes. Mas, olha, no Instituto passamos esse ano, que ainda está em curso, pensando sobre os sinais do mundo. Que sinais são esses que esse mundo está nos mandando, que está emitindo? E de que jeito é que nós aqui estamos dando conta de reconhecer esses sinais, não é? Às vezes é tudo muito, muito complicado. A gente tem muitas dificuldades para compreender, às vezes, algumas coisas que estão assim muito claras para quem está de fora da situação. Eu quero trazer aqui um textinho bem pequeno do Rubem, que eu penso que tem a ver com a prosa que vai se desenrolar hoje aqui. Diz assim: somos como um navio em que os detritos do mar vão se grudando em meio a muito navegar. De tempos em tempos, é preciso que o casco seja raspado para voltar de novo a deslizar suave pelas águas. É isso que desejo para você e para mim neste ano. Esquecimento, tomar banho, deixar a água correr pelo corpo, sentir os detritos do passado se despregando e entrando pelo ralo, recuperar o corpo sem memória da criança para ver o mundo como se fosse a primeira vez. E olha, o Rubem fala muito desse esquecimento. Às vezes, de fato, a gente precisa esquecer algumas coisas para dar oportunidade de começar a enxergar outras. E é isso que eu penso que Severino todos os dias nos dá. A oportunidade de rever um mundo pleno de belezas e de formas de encantamento e de reencantamento. Então, que o Rubem esteja conosco, nos abençoando de onde ele estiver, quem sabe tomando uma dose do seu bom e velho uísque, e que a gente siga aqui com a oportunidade de ouvir o nosso grande mestre Severino Antônio. Severino, por favor, fique à vontade. Eu vou saudar as pessoas que estão aqui com a gente, tá bom? Boa noite de novo. Estava ouvindo vocês duas, palavras amigas. Estava pensando no nosso livro do concurso, Os Sinais do Mundo. Hoje, duas pessoas me perguntaram, queria contar isso para a Maria Amélia e para a Marcela. Duas pessoas me perguntaram, e o livro Sinais do Mundo, concurso de crônicas do Instituto Rubem Alves? Aí eu ainda pude falar que ele está prontamente terminado e que no começo do ano, como um signo de começo, de recomeço, faremos o dia presencial e por tela da conversa de lançamento desse livro. Eu estava pensando muito nele, Maria Amélia e Marcela e pessoas amigas, porque eu fui convidado pela amizade generosa da Maria Amélia e da Marcela para fazer uma apresentação do livro. Por ter participado do concurso, e aí eu começo a apresentação falando uma coisa que eu precisava falar para vocês. Eu já preparei tantas vezes essa conversa, eu não sei quantas vezes eu arquitetei esse momento aqui, eu não sei quantas vezes. Mas em todas vinha uma conversa que me chamava porque era necessário, eu precisava falar para vocês. Logo no comecinho do texto, na abertura do livro das crônicas, eu estava dizendo assim que existe uma espécie de comunidade de pessoas que amam literatura, amam a arte, amam a dimensão poética da vida. Existe em todo o mundo, em muitos pontos do mundo, em todas as terras, mas que muitas vezes essas pessoas são solitárias, ficam sozinhas demais. Essas comunidades parecem invisíveis.
e que nós precisamos muito de momentos de tornar visível esse amor à literatura, à arte, à dimensão poética, à convivência humana, a alegria de viver e de criar, e de conviver, e de criar a vida juntos. Esse encontro, para mim, é isso. Eu imaginei muitas vezes esse encontro, todas as vezes eu imaginei assim. Ele é um encontro dessas pessoas, de diferentes comunidades, às vezes solitariamente, mas que não estão inteiramente sozinhas, aparentemente solitárias, porque existe essa tessitura que nos junta, que nos une. Essa tessitura atravessa tempos, espaços, atravessa às vezes séculos, milênios. E esse amor é um amor que permanece. O amor à convivência humana na dimensão poética da vida. Esse amor provavelmente, espero muito isso. Ó, eu estou na passagem dos 74 anos, continuo achando. Esse amor vai ajudar a preservar o livro, preservar a literatura e preservar a vida na Terra. Acredito muito nisso. Estamos num grupo dessas pessoas, numa dessas comunidades que precisam se tornar visíveis. Queria muito dizer isso para vocês. Vamos conversar um pouquinho, sobre leitura hoje, nesse mundo, especialmente a leitura literária hoje, nesse mundo, e mais especialmente ainda, o tipo de literatura que eu tenho pensado já há muito tempo e cada vez mais, com mais intensidade, que é a literatura mais necessária para esse momento histórico. Não é a única. Há muitos caminhos em literatura, mas há um tipo, um modo, uma veia, uma linhagem de literatura que hoje é extremamente necessária para esse instante encruzilhado em que nós estamos. Eu estou insistindo isso, a Mariamélia sabe, a Marcela sabe, a Kátia, as pessoas amigas. Eu estou insistindo, é um instante encruzilhada. O que está em jogo é toda a civilização, todas as civilizações e as diferentes formas de vida na Terra que são diretamente afetadas por nós. Nesse momento é muito importante um tipo de literatura que eu tenho chamado de literatura de renascimentos, literatura de reencantamento do mundo, literatura de reencantamentos do mundo. Vamos conversar um pouquinho disso. E aí tem o livro, né? Esse livro é um livro feito de muitos livros. A Marcela falou, né? Ele é uma antologia, ele tem textos de muitos anos, desde 1977. Várias pessoas amigas aqui nem tinham nascido ainda, né? Coisa antiga. Até 2024. Textos bem recentes ainda. Eu fui juntando, e fui compartilhando isso, né? Com a Kátia, com a Maria Amélia, com a Marcela, e fizemos essa antologia. E nós não falamos dela ainda, primeira vez. Falando dela assim, num encontro desses pela primeira vez. Então foi esse o convite para a gente conversar. E tem umas epígrafes bonitas sobre leitura. Então, primeiro item é leitura, depois leitura literária, depois literatura de encantamento do mundo. Podemos ver umas epígrafes sobre o ato de ler? Umas que são muito bonitas, muito próximas das coisas que nos são queridas. Vou pedir para as amigas colocarem. Uma do Guimarães Rosa, uma do Ariano Suassuna, e uma do Gustavo Colbert. Oi? Severino, só um minutinho, porque deu uma travadinha aqui na plataforma, mas pode ir falando. Não tem importância. As pessoas com quem nós já convivemos, essas pessoas generosas que participam das conversas, elas sabem que nós amamos epígrafes. Porque epígrafe é aquele textinho, seja na fala, nas aulas, nos encontros como esse, seja nos ensaios, nas histórias, elas têm um papel muito decisivo. As epígrafes nos chamam para começar a pensar. Elas nos chamam para as travessias. Então a gente sempre escolhe.
E dessa vez também. Vocês vão ver que são epígrafes que vão falar da leitura como descobrimento e redescobrimento do mundo, do finito, de pedaços do infinito. Elas vão falar também da leitura como encontro humano, como reencontro humano, essencial. E vão falar também da leitura, são textinhos curtos, tem que ser pequeno, tem que ser curto a epígrafe, né? Vão falar também de que nós lemos para viver, para continuarmos vivos, e convivendo com o sentimento de estarmos vivos. Eu vou para o vermelho e vou ler um textinho que uma amiga, Magda Tavares, me deu sobre essa questão. Posso ler antes das epígrafes? É uma Pode epígrafe sim, também. pode, Vejam pode. como é profundamente familiar esse texto com que nós estamos conversando e vamos conversar. A Magda diz assim: ao ler, percorremos novas estradas ou retornamos por algumas que já conhecemos. Existe uma troca de experiências entre o nosso eu e o outro com quem convivemos ou ainda com quem vamos conviver. Nossa, eu gostei muito disso. Convivência com quem nós já convivemos e convivência com quem nós vamos ainda conviver. E aí a Magda fala, nesse sentido, além de outros sentidos, a leitura nos faz conhecer o mundo onde ainda o nosso olhar não alcançou. Então, leitura como descobrimento, como revelação, com esses poderes de revelação de vida, de convivência, de interação, de dimensões da realidade, inclusive de criação de outro mundo possível, de outros mundos possíveis, que nós podemos compartilhar. Eu grifei várias vezes, várias coisas no textinho da Magda, principalmente esses dois pedacinhos. Convivemos com o outro com quem já convivemos, ou com o outro com quem ainda vamos conviver. E a leitura nos faz conhecer o mundo onde ainda nosso olhar não alcançou. É isso, eu queria muito falar isso com vocês nesse breve encontro. Deixa eu avisar de novo. São palavras breves, viu? Conversa não pode ser muito longa. É uma conversa em que eu fiquei me preparando muito para conseguir ser simples e falar pouco. Queria lembrar com vocês, leitura é conhecimento, não é informação. É muito mais que informação, é conhecimento. Porque a gente analisa, relaciona, interpreta, pensa a partir das informações, então é conhecimento, em que nós temos um papel muito ativo, muito significativo e muito ativo no conhecimento. Mas a leitura é mais, vai muito além de conhecimento, porque ela é encontro humano e reencontro humano. E o mais bonito é que às vezes é encontro pela primeira vez, mas é profundamente familiar. Às vezes você está lendo um texto e é a sua vida, é o seu texto. Vou me permitir uma lembrança de muito tempo atrás. Pedir licença para as pessoas moças que estão aqui. Eu ouvi isso 50 anos atrás de um rapaz que dava aula de literatura comigo em São Paulo. Ele, numa noite, leu um conto da Clarice Lispector e ficou muito impactado porque era ele, era a vida dele, a história dele. Vocês acreditam que ele foi atrás, pegou o telefone e ligou para a Clarice? Às 10 da noite, e a Clarice atendeu. E ele disse que estava precisando agradecer para ela, porque ele pôde reencontrar, reconhecer a própria vida dele naquele conto. Vocês sabem o que a Clarice falou para ele? A Clarice falou, mas é mesmo, é a sua história, é você mesmo. Vejam que coisa encantadora isso. Eu nunca mais esqueci. Isso acontece sempre com a leitura. É um reencontro humano. Às vezes, esse outro com quem nós estamos nos encontrando está separado de nós por dezenas de anos, por séculos, às vezes por milênios,
No entanto, nós nos reconhecemos. Nós nos reconhecemos uns aos outros, uns nos outros. Isso é essencial na leitura, mais ainda na leitura literária. E por que isso é tão mais importante hoje do que em outros tempos? Vocês sabem por quê? Nossos tempos são muito vertiginosos, essa correria desvairada, essa vida despedaçada, essas epidemias, essas ondas de epidemias, de tantas ansiedades, tantas depressões, tantos cansaços. Nós precisamos muito de momentos para respirar livremente e de encontros humanos. A leitura é um momento de respirar livremente. É uma experiência de alegria, de liberdade. Por mais duro e difícil que seja o texto, é um momento de respirar livremente e junto com os outros. Esses nossos parceiros de cultura, às vezes de outras culturas, outras sociedades, outros momentos, e que são tão próximos de nós, e que nos ajuda a conhecer a nossa própria vida, o nosso rosto, quem nós somos, quem nós realmente somos, quem nós desejamos ser, o que nós podemos aprender, o que nós podemos fazer na nossa vida. A leitura nos ajuda muito nessas questões que são completamente humanas, né? Radicalmente humanas, e hoje mais importantes do que em outro momento histórico. E tem mais uma coisa que eu queria lembrar com vocês, de importância da leitura. Já está pronto, Oi? viu? As epígrafes estão prontas. Tá bom. Deixa eu lembrar só mais uma coisa importante, Maria Amélia. Nas leituras, a gente conversa com o texto. Leitura não é atividade de consumo. Eu estou passando a vida repetindo isso. Leitura não é atividade de consumo. Leitura é atividade de criação. Criação de sentimento, criação de sentido, criação de significado, criação de rumos para a nossa vida, criação de vida. A leitura possibilita essa conversa nossa com o texto. E eu queria que vocês pensassem uma coisa comigo antes das epígrafes. A gente conversa com o texto e conversa com a conversa que a gente está tendo. Isso é muito importante. A gente vai conversando com a nossa própria conversa. A gente vai descobrindo a nossa vida, vai elaborando a nossa vida. A nossa expansão de consciência, de como nós vemos o mundo, isso é muito concreto. A maneira como nós vemos o mundo, o que tem valor para nós, o que vale a pena, as coisas que dão sentido, de novo, dão sentimento de que nós estamos vivos, dão significação, dão um rumo para o nosso vir a ser. Isso é muito concreto, é o mais concreto que existe a ser vivido junto com os outros. E embora a leitura seja um ato fisicamente solitário, ele é o tempo todo atravessado de vozes e de convivências. Nós estamos sempre junto com os outros. E conversando com os textos. E conversando com as conversas. E ampliando as margens da nossa vida. Isso é muito, muito importante. Queria falar uma coisa para vocês. Nós, humanos, todos, nós somos chamados para desenvolver a sensibilidade, a inteligência, a imaginação, a nossa atividade no mundo. Nós nascemos inacabados. Outra coisa que eu estou passando a vida falando, eu preciso falar de novo. E somos chamados para continuar a criação do mundo e da vida. A leitura é um dos modos. E queria falar uma coisa para vocês antes das epígrafes, que eu pensei muito. De falar assim, nesse momento, a leitura possibilita ao mesmo tempo saltos para o novo, para o desconhecido. E ao mesmo tempo, ela nos faz regressar para casa. Nós retornamos à nossa casa. Retornamos a nós mesmos, às pessoas amadas, às histórias vividas, ao que permanece de tudo que passa. Podemos ver as epígrafes? Elas são muito pequenininhas e muito queridas. Escolhi junto com a Kátia.
Olha lá. Guimarães Rosa. Ao escrever, descubro sempre um pedaço novo do infinito. Isso vale inteiramente para a leitura. Leitura é descobrimento, assim como é criação. Nós descobrimos pedaços novos do infinito. A vida se abre no infinito. As histórias não têm começo nem fim. Isso se combina muito com a segunda epígrafe do Ariano Suassuna, que é outro mestre, inclusive, como o Guimarães Rosa, mestre de literatura de encantamento do mundo. Quem gosta de ler não morre sozinho. Olha só. Quem gosta de ler não morre sozinho. Leitura é sempre vida compartilhada, vida de vivência e convivência criadora. É vida gerando vida. Por isso a epígrafe do Flaubert. Vocês viram? Em outro momento, no realismo, em outra época histórica, em literatura lá. Mas nós lemos para viver. O Flaubert estava provavelmente discutindo com uma pessoa que falou assim, que a gente lê para não morrer. E ele fez essa observação que eu acho admirável. Nós lemos para viver. Gosto muito disso. Mas aí, ó, queria dizer para vocês que, de um modo especial, entre todas as leituras que são tão necessárias como momentos de antídoto para o despedaçamento da vida, para a banalização da vida, para a desfiguração da vida que a gente vive, especialmente a linguagem da literatura, a leitura literária. Tudo isso que a gente está conversando, a leitura literária amplia N vezes o mais fundo e o mais longe. A mais intensa das leituras, a mais intensa, a mais sensível, a mais inventiva, a mais capaz de inteligência sensível, de revelação e de criação, é a leitura literária. Estou falando isso, que é outra causa de vida. As pessoas amigas, a Maria Amélia, a Marcela, a Kátia, que está aqui perto de mim, as pessoas sabem, as pessoas amigas que estão aqui sabem que isso é outra causa de vida, né? A literatura está em grave crise, em grande risco. A literatura tem sido deixada de lado nas escolas. A literatura tem sido deixada de lado nos vestibulares. Isso é uma perda imensa civilizatória. Nós precisamos preservar esses tesouros de sentido, de sentimento, de significação, de caminhos que a literatura nos propicia. Olha, é muito falar isso para vocês. A literatura, de todas as leituras, é aquela que mais nos chama para sentir, mais nos chama para pensar, para imaginar, para viver imaginariamente outras vidas que nos fazem aumentar nossa própria vida, para encontrar a voz do outro, para reconhecer quem nós realmente somos. Isso tem atravessado os séculos da aventura humana, tem atravessado milênios e milênios da aventura humana. Vou contar rapidamente para vocês uma coisa. Outro dia, numa dessas festas literárias, essas festas, feiras literárias, que nem as academias literárias, que nem os saraus, estão ressurgindo, estão renascendo. Sabem disso em toda parte. Isso é um sinal de resistência, de renascimento. Numa dessas festas, eu estava falando para as pessoas, era sobre a importância da escrita. E aí eu estava lembrando o texto literário mais antigo que chegou até a nossa civilização. Não vou falar ocidental, porque ele vem de uma civilização que não era ocidental, vem lá do Oriente Médio. É uma epopeia escrita, no mínimo, a versão mais antiga, que não é a primeira, a que sobrou para nós, tem 4.800 anos. A epopeia de Gilgamesh. Até eu li uns pedacinhos. É impressionantemente contemporâneo, mas somos nós
Cada um de nós, são as pessoas com quem a gente vive. Tem uma história muito bela de amizade. Depois tem uma coisa muito impressionante. Uma deusa quer que o Gilgamesh seja amante dela, e ele vai ser eterno, ele não vai morrer, ele vai viver no reino dela para sempre. E ele se recusa, Maria Amélia, Marcela, ele se recusa, pessoas amigas. O Gilgamesh não aceita. Ele prefere continuar a ser humano, vivendo, vivendo, tendo as amizades, as lutas, as sagas, do que ser o amante eterno de uma deusa. Essa história fala das escolhas que a gente faz na vida, pelo que vale realmente a pena. O que vale realmente a pena? Essa história está no Ulisses também, vocês se lembram? 700 anos antes de Cristo, essa história aparece no Ulisses. Ele também não aceita ficar na ilha da deusa. Essa história está num filme muito bonito. Quando eu posso, eu convido você para assistir. Acho que algumas pessoas já me viram falando. Asas do Desejo, do Wim Wenders. No Asas do Desejo, um dos anjos que ficam ali sobrevoando Berlim depois da Segunda Guerra Mundial, tentando ajudar as pessoas, ele vê uma artista de circo, num circo mambembe, e ela está com aquelas asas feitas de pena de galinha, e ele pensa que ela é anjo. Ele se apaixona pela moça do trapézio. Aí ele descobre que ela é gente, aí ele quer deixar de ser anjo para viver com ela. Essas histórias dessas escolhas pela vida, puxa vida, não dá tempo de falar isso, mas é tão importante. Essas histórias nós encontramos há milênios. Isso está dentro de nós também. A escolha que nós vamos fazer para continuar vivos. O que realmente vale a pena. O que nos dá o sentimento de estarmos vivos. O que não pode ser arrancado de nós. O que nunca vai ser nem vendido nem comprado. E que é inalienável de nós. Isso a literatura traz para a gente o tempo todo. Estou aqui fazendo um elogio da literatura, né? Da linguagem literária, da arte literária. Mas, olha, é assim mesmo, viu? O maior desenvolvimento que a gente pode ter com a arte, com a literatura, da sensibilidade, da capacidade da inteligência de ver entre as linhas. Eu sempre gosto de lembrar a etimologia de inteligência. Vocês se lembram, né? Já falei isso algumas vezes aqui, inclusive nos encontros do Instituto. Ler entre as linhas, a capacidade de invenção, de engenho, de imaginação criador. Literatura e arte nos chamam para isso. Nesse sentido, elas são profundamente humanizadoras. E ainda mais num momento desse histórico tão grave, nós precisamos disso. A gente pode ler o que quiser, claro, mas nós precisamos de leitura que tenha vida e que gere vida. E leituras em que nós somos sujeitos criadores, sujeitos autores, nós precisamos disso. Isso é muito importante. Posso falar só mais uma coisinha? É rápida. Eu estou querendo dizer que nós humanos precisamos de histórias, né? De fabulação, precisamos de enredos, de personagens, para conversar com eles, para nos conhecer através deles, para ampliar nossa vida. Eu sei que isso aí existe em cinema, eu sei que existe em novela, em séries, em quadrinhos, mas tem uma diferença radical. É conversa comprida, não vamos fazer agora, mas qual é a mais profunda diferença da leitura da literatura literária para nos desenvolver a sensibilidade, a inteligência, a imaginação, a capacidade de conver para essas outras histórias, como cinema, novelas? A diferença está na imaginação. No cinema, por melhor que ele seja, as imagens já estão feitas, já estão prontas, já estão constituídas. Na novela nem se fala, nas séries, nas tirinhas. Existem ótimas tirinhas, mas as imagens já estão prontas. A atividade em que nós somos mais chamados para a criação é a leitura literária.
é literatura, é arte. Precisamos cuidar disso. Isso não pode desaparecer. Nós vamos perder uma dimensão muito rica, muito fecunda da vida. Não há nenhuma tecnologia que substitua isso. Não há nenhuma ilusão, de tecnologia que substitua isso. Nós, sujeito, autores, coautores do que a gente está lendo. Isso é para a vida inteira. Bom, eu falei para vocês que a conversa é curta, então vamos para o nosso tempo. Esses dias ainda teve a COP no Brasil, vocês viram quantas chamadas para urgente consciência e atitude para salvar o planeta da devastação que nós temos produzido. Isso não é conversa de apocalipse, isso não é conversa de milenarista, de romântico, lunático, não. Isso é uma coisa que se evidencia a cada momento. Nós, humanos, nos últimos 250, 300 anos, temos impactado a tal ponto o planeta que nós estamos levando a vida a um colapso. É um instante encruzilhada. Dá tempo ainda da gente salvar para não chegar naquele ponto onde não tem mais como retroagir, como voltar atrás? Eu acho que dá, mas está muito perto. Eu acho que a literatura e a arte têm um papel aí, tem um papel importantíssimo de chamar a sensibilidade, a inteligência, importantíssimo nesse momento histórico. Preciso falar para vocês, olha, existe, claro, uma literatura de denúncia, uma literatura de denunciar todas as opressões, as violências. Só que hoje, nesse momento, eu acho que ela não é a que mais nos ajuda. A que mais nos ajuda é uma literatura que mostre a beleza, a riqueza do que está sendo destruído, a beleza do que não poderia estar sendo destruído, do que precisa ser preservado. Outro dia, as amigas sabem, eu estava lendo uma crônica, uma crítica, na verdade, de literatura. E o autor dizia assim, que o livro era um livro de contos, e eram contos horripilantes, caóticos, confusos, ou seja, os contos mais adequados para o mundo nosso de hoje. E eu falei para as pessoas aqui, amiga, eu penso exatamente o contrário. Em tempos horripilantes, caóticos, confusos, nós precisamos de alternativas. Nós precisamos de criação de outros caminhos. Não adianta acumular mais desolação, mais coisas horripilantes. Inclusive, isso não vai gerar mais consciência necessariamente. Por que que não vai? Porque faz tempo que coisas horripilantes, violências extremas são produtos de consumo do mercado das mídias. Vocês sabem disso? Violência extrema, atrocidade extrema da audiência para programas de televisão, para filmes, para séries. Nós estamos viciados em atrocidades. Precisamos de alternativas. Nós precisamos de esperanças. Nós precisamos mostrar, revelar, procurar, descobrir, reinventar dimensões do mundo capazes de resistir, capazes de renascer. Outro dia, vendo o lançamento de um filme muito bonito chamado No Colo da Terra. É uma pesquisa feita em 6 aldeias indígenas,
uma pesquisa muito bela, patrocinada pelo Instituto Alana, pesquisa feita pela Renata Meireles e pelo Davi, sobre as crianças, principalmente a brincadeira das crianças em 6 aldeias indígenas. E logo no começo, as pessoas das lideranças indígenas dizem: nós queremos que vocês falem de nós não só pela nossa dor, mas pela nossa cultura, pela nossa alegria, pela nossa arte, pela nossa vida. É isso. Essa fala sintetizou o que eu tenho tentado falar há anos. Nesse momento, precisa existir, precisam existir vários caminhos de literatura, mas o que eu acho mais necessário, mais vital, é uma literatura e uma arte de nascimento, de renascimento, de resistência, de mostrar o que existe e precisa continuar sendo vivo. Uma arte de esperança, não de ilusões. Porque o pessoal dos contos horripilantes, dos filmes horripilantes, eles pensam que estão tirando as ilusões da gente, mas eles estão tirando as esperanças também. A intenção é boa, tirar as ilusões, mas junto está indo a esperança. E aí a Terra fica cada vez mais desolada. E a desolação é a favor dos poderes apodrecidos que controlam o mundo. Quanto mais a gente achar que não tem nada a fazer, que está tudo perdido, mais esses poderes devastam a Terra. Tem muita coisa ainda para fazer, tem muita resistência, tem muitas possibilidades de resistência e de transformação. Em síntese, nós estamos no momento em que preservar a vida e transformar a vida, isso é a mesma palavra de ordem. Preservar a vida, salvar a vida presente, é também transformar a vida presente para poder salvar a vida futura. A nossa, a da espécie humana e de inumeráveis outras vidas na Terra. A literatura tem um papel aí. A arte tem um papel aí. Sendo arte, sendo literatura. Não estou pensando em nada de coisa didática, chata, instrumental, fórmula, receita. Não é isso. Estou pensando nos poderes de revelação, de inspiração, de chamar para ver, ver com olhos novos, com olhos livres, com olhos próprios. Com aquela coisa que os românticos amam, com os olhos de primeira vez. Ver os sentidos que estão nascentes e que podem vir a nascer, apesar de tudo. Maria Amélia, Marcela, pessoas amigas, isso é chave, apesar de, existe a dimensão poética da vida e tem que ser preservada. Bom, vou pedir licença para fazer uma coisa. Vou ler um pedacinho bem pequenininho da orelha do livro. Pedir licença para vocês, ó, um pedacinho. Escrevi assim, ó. Em uma festa de Cosme e Damião, eu fui apresentado como um irmão que se afastou de Deus pela razão e agora se reaproxima de Deus pela razão. Essa reaproximação é também procura de encontro com os outros, com a Terra, com o cosmos. Eu tenho escrito muitos textos de recriação de sentido que nos despertem para a dimensão poética da existência. Texto que busquem sinais de nossa ressurreição. Literatura de resistência contra as devastações. Literatura de reencantamento do mundo. É isso que eu tenho tentado. E por isso a antologia, por isso o livrinho. E por isso tem 2 epígrafes muito bonitas. Vou pedir para Maria Amélia, amiga, pôr as 2 epígrafes. Escolhi 2 de muitas, né? Aqui no livro tem muitas. Essas 2, ó, bem diferentes.
Salvar a vida é o mais importante desafio deste século XXI. Judite Cortesão. Essa é uma mulher admirável. Ela era da área médica, pesquisadora de literatura e de linguagem, era ambientalista, socioambientalista, fundadora do movimento SOS Mata Atlântica. E ela falou isso, vocês acreditam? Na passagem para o ano 2000. Olha o poder de antevisão dela. Ela disse que nós estávamos fascinados pela tecnologia, cegos pelo fascínio com a tecnologia, e nos esquecemos do mais importante, que era a vida. E aí ela fala isso, né? Preservar a vida é o mais importante. E aí eu juntei isso com um textinho que eu vi agora esses dias. Esse eu não conhecia. Acabei de conhecer. É um escritor latino-americano aqui, ó. Olha o que ele fala. Acredito que a literatura tem um papel importante na salvação deste mundo. A juventude se reencantará, na verdade, ó, reencontrará. A juventude se reencontrará, eu escrevi errado. A juventude se reencontrará com o sentido épico, com a epopeia de salvar este mundo. Quando eu vi isso, eu fiquei impressionado, e muito impressionado. Como é exatamente isso que o Ospina falou. E aí, eu queria dizer para você que eu organizei o livro, fiz a antologia. Tem 20 livros dentro desse livro, pedacinhos, né? Todos falando de reencantamento do mundo, com vários eixos. Tem o eixo da natureza, a religação com a natureza. Tem o eixo da infância, a poética da infância. Tem o eixo da reverência pela vida, aquela dimensão que é sagrada, que não é mercadoria, que não pode ser comprada nem vendida. Tem o eixo da arte e da literatura como cura. Tem o eixo da dimensão poética da existência. São os eixos, né? Estão todos mesclados nessa longa teia, trama, tecido, tessitura, que é o subtítulo do livro. A natureza nem precisa falar nada para vocês, não é mesmo? Não precisa falar nada para vocês. A religação é necessidade vital. E a capacidade nossa de contemplar a natureza. Contemplação. Eu estou aqui com umas pedrinhas, a Kátia e eu temos várias pedrinhas. Ó, isso aqui a gente fica horas olhando. Essa pedrinha é um mundo aqui, ó. Ela é um desfiladeiro, ela é uma montanha, ela é uma gruta. Isso aqui a gente leva horas, é uma longa terapia e um longo processo de criação. Ó, essa daqui, a Helena, nossa neta, viu, falou, nossa, é uma cachoeira, e começou a falar da cachoeira que ela estava vendo aqui. A natureza nos faz nos reencontrar a nós mesmos, a nossa linhagem, as origens da vida, de milhões de anos da vida, e também nos faz lembrar que nós somos feitos dessa matéria. Somos feitos também de resíduos de estrelas, vestígios de estrelas. Somos feitos da biofísico-química do mundo. Nossos corpos são feitos disso tanto quanto são feitos de histórias, de palavras, de símbolos, de memórias, de esperanças. A natureza é essencial. Eu estou com tanta coisa que não vai dar tempo de mostrar. Estou com uma semente aqui, que uns amigos que fazem um trabalho lindo chamado Quintal de Infância. Eles nos deram uma caixinha de sementes. Essa tem umas escamas, não sei se está dando para ver. Isso aqui é um barco, isso aqui é um barco mitopoético. Isso daqui é um peixe, isso daqui é um réptil da pré-história. Isso daqui é uma inscrição numa caverna de 40 mil anos atrás. E é uma semente. E nos chama para muitas viagens. E literatura não é para consumir, né? Você não paga nada, você não compra, não vai acumular lucro nenhum. Cada pôr de sol é único, é irrepetível. Os românticos têm razão. Cada nascer do sol é único. O sol é sempre o mesmo, a terra é sempre a mesma, e cada um é único, diferente, singular. E a infância? E a poética da infância? A infância nos traz todas essas fontes
de reencantamento do mundo. Porque a criança está descobrindo o mundo, descobrindo a si mesma, descobrindo os outros, descobrindo as palavras. A criança não separa o sentir do pensar, o pensar do sentir. A criança o tempo todo está dando nome para o mundo, vendo pela primeira vez. É a outra grande fonte de reencantamento. Precisamos preservar a poética da infância. Isso tem sido a nossa vida. Temos feito isso o tempo todo. A Maria Amélia se lembrou do Tarcísio. Eu não consigo, com a Cátia, onde nós vamos, nós precisamos sempre mostrar um poeminha. Muitos de vocês já me viram falar isso, vou pedir licença para falar de novo, que é assim, criança de 5 anos para a professora Leia. A criança fala, já sei o que é cor-de-rosa, é vermelho devagarinho. Isso é uma criança pequenininha, lá em São Bento do Sapucaí, cidadezinha no alto da Mantiqueira, foi falar para a professora, porque a professora escuta. A professora escutou, falou para o Tarcísio. O Tarcísio escutou, pôs no texto. A gente pode ler, pode reler, pode fazer essa experiência de infinitude, que é reler. A literatura a gente pode reler infinitas vezes. E pode relembrar as cenas de literatura vivida, literatura viva, vivida, que a infância propicia. Vou falar bem rápido para vocês o que aconteceu agora esses dias comigo e com a Kátia. Nós estávamos com um dos nossos netos. Ele é pequenininho, 4 anos. Era um gramado. E ele estava lá, a gente estava observando, ele correndo. Aí ele parou, chegou bem perto do chão, ficou parado, contemplando com espanto, com admiração, alguma coisa. Eu não sabia o que era. Aí ele, devagarzinho, pegou, trouxe nas mãos, assim, veio correndo na direção da Kátia. Vó, 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 olha o que eu descobri. Olha o que eu encontrei. E entregou a oferenda dele para a Kátia. E ele falou assim, um pedaço de nuvem caiu do céu. Isso aconteceu agora com a gente. Um pedaço de nuvem caiu do céu. E depositou na mão da Kátia o pedaço de nuvem. E saiu correndo de novo para descobrir outros pedaços de nuvem, pedaços do céu que caem na terra. Isso pertence a todas as infâncias. Acho que vocês sabem o que ele encontrou, né? Acho que eu nem vou falar, porque vocês já sabem o que foi. Vocês já sabem. Acho que vocês também viam esses pedaços de nuvem que caíam do céu. Isso deve estar na memória de vocês, na memória adormecida, mas nunca apagada de vocês. Preciso contar só mais uma coisa. Outro dia, conversando com uma professora, ela disse que levou um peixinho para a sala de aula. Levou o peixinho para a sala de aula de criança pequena, educação infantil, 3 e 4 anos. Para levar a vida para a sala de aula, aquela história bonita, né? Vamos levar a vida para a sala de aula, levar a sala de aula para a vida. Ela levou. E aí, as crianças deram nome para o peixinho, inventaram história, conversavam com o peixinho. Foi vida intensa. E faziam muitas perguntas. Uma das perguntas ela contou para a gente que eu achei demais de legal, estou pensando na pergunta até agora. Professora, o peixinho bebe água? Essa é uma pergunta magistral. Estou perguntando para vocês, peixe bebe água? Isso aí é reencantamento do mundo, é literatura viva. Eu vou pedir uma coisa para a Maria Amélia. Vou pedir para ela pôr um videozinho que eu gravei com a Kátia. Aconteceu uma coisa bonita, nós ganhamos uma passagem, viu? Nós ganhamos uma passagem para passar aí, para fazer uma viagem. E gravamos uns pedacinhos do livro. Muito que vocês vissem. Vocês aceitam? É tudo curtinho, tudo coisa curta. Tentando ser só o essencial. Podemos ver? Podemos, Severino, mas antes, eu quero dizer que a gente está com um povo lindo aqui, viu? Luiz Fernando Ramos, Bruna Freire, Adriano Lopes, o Passarinho, o nosso Renato Passarinho, olha o que ele está dizendo.
Severino, Kátia e Amélia precisam voltar a nos presentear com lives mensais. Vocês nos salvaram na pandemia em 2020. Obrigado por tudo e por tanto. Ô, Renato, estou fazendo coro com você, tá bom? Quem sabe a gente consegue, aí na agenda maluca do Severino e Kátia, que eles nos contemplem com lives mensais. Adriana Galvão, a Cláudia, olha, a Cláudia já comprou o exemplar dela e está esperando chegar lá. Eu mesma postei, Cláudia, daqui a pouco você vai receber aí. E, Severino, você sabe que Cláudia é aquela da primeira fileira, né? Aquela que Sempre. chega. A Cláudia faz parte da mitologia pessoal nossa, né? Isso. Isso mesmo. Dos encontros, né? Cada encontro, nós fizemos mais de 50 encontros, sempre a Cláudia chega e fica esperando. É isso. Magda Tavares, eu acho que você sabe quem é. Gente, olha, a Marcela está fazendo aqui um convite para vocês se inscreverem. Marcela, vou trazer você. Por favor, Marcela, fale você mesmo sobre isso, enquanto eu mostro quais são os livros que vão fazer parte do kit. Ah, legal. Muito obrigada, Maria Amélia. Gente, eu convido vocês para se inscreverem lá no link do Google que eu passei para vocês aí no chat. Depois, assim, quando a gente tiver off, nós faremos o sorteio e aí vamos entrar em contato com o sorteado, com a sorteada, tá bem? E esse é o kit aí, a varinha mágica, o João, a arte dos filhotes, o reencantamento do mundo, uma pedagogia poética para as crianças, o quase. Adoro esses livros, vocês vão amar também. Só se inscrever lá, deixar o seu e-mail que a gente vai sortear. E também convidar vocês para acessar o site da Farol das Letras. E a gente tem um cupom lá super legal, oferta 15, que dá um desconto no livro do Reencantamento do Mundo. E esse é um convite mesmo, esse desconto que a gente oferece é para incentivar o encontro de vocês com essa obra. É tudo que a gente quer é incentivar o encontro com essa obra, com esse autor. Esse livro é uma fonte de criação, uma fonte de criatividade, né? Eu penso que cada página, em qualquer página que você abrir, esse livro vai te iluminar, com certeza. Esse é o nosso presente aí para vocês, para incentivar o encontro com essa obra. Obrigada, viu, Maria? Obrigada, Marcela. Olha, Everaldo Paixão está por aqui também. O Passarinho está dizendo uma por mês agora em 2026. O Aloísio, que eu penso que seja lá de Portugal, a conversa está linda, precisando desse afeto. A Bruna está pedindo para contar novamente a da Peixa Mãe. Enfim, olha, Severino, tem um tanto de gente aqui, um tanto de gente falando coisas muito boas. Aqui, ó, a Bruna está dizendo preservar a vida e a alma, dançar no mundo através da literatura, apesar disso, né? A Cláudia, apesar de hora de aprender a pescar, pular corda, fazer piquenique, para isso é preciso ter rios, parques, árvores. Assim se descobre mais uma vez a necessidade de cuidar da terra. É isso. A gente precisa. Eu preciso perguntar uma coisa para a Marcela e para a Maria Amélia. Pode perguntar. Tem aquele textinho também. Eu quebrei a cabeça dia e noite, para fazer um textinho que traz o livro inteiro, em 4 páginas. Na verdade, é uma conversa com o livro. E a gente combinou, deu certo. Preciso perguntar para as amigas. A gente mandaria para vocês. A gente mandaria. Todos os inscritos. Então, já está certo o que vai ser feito, mas
O texto ainda precisa ser formatado, trabalhado, ficar bonitinho, e aí, para as pessoas que estão se inscrevendo, todos vão receber esse texto também, independendo do sorteio. Então, todos os inscritos receberão, e o sorteio, talvez seja importante dizer, Marcela, que são 3 kits, né? Então, a probabilidade aí de ganhar aumenta. E a ideia que eu também penso ser importante compartilhar é que esse kit ele foi selecionado pelo autor. E o Severino disse: quero que as pessoas tenham uma pequena mostra de tudo aquilo que a gente escreveu ao longo da vida. E aí ele E são todos ligados a Farol das Letras e a tessituras, né? isso, Importante isso, falar isso, né? São isso, textos da isso Farol mesmo. das Letras e da tessituras. Muitas vezes, onde eu vou com a Kátia, a gente faz sorteio ao vivo. E aí a gente leva também da Passarinho, os livros que são clássicos nossos da Passarinho também. A gente leva ao vivo, né? Ou então, Isso, quando é por tela, pede para o pessoal fazer. Hoje nós estamos com uma coleção da Farol das Letras Tessituras, né? É isso, né? Aí isso, realmente eu acho que esses dão uma mostra, eles representam bem o que a gente tem são tentado esses, viver, pensar. Aí são esses. tem, isso aí me agrada demais. É uma mostra assim muito representativa, muito, muito, muito. Muito representativa. Agora podemos ir para os vídeos, Severino. Eu queria muito, não sei por que que me deu tanta vontade assim, é que nós gravamos tão longe daqui, nós estávamos a milhares e milhares de quilômetros daqui, aí ficamos com muita vontade, escolhemos um momento lá, gravamos não sei quantas vezes, até ficar assim bem simples. Me deu muita vontade. Queria que vocês vissem. Você, São pedacinhos do livro, né? São pedacinhos do livro. tá. Podemos, amigo? Amigos queridos, eu vou nos retirar aqui da tela, porque Severino gravou na vertical, então, para vocês possam ver direitinho, a gente vai ficar no backstage e eu vou colocar, Severino, um após o outro, vai ser em torno de 5 minutos, 6 minutos de Mas são vídeo, vários, né? São vários, pequenininhos, né? São isso. pequenininhos. Não Isso, vão, não vão. colocar um após o outro e, ao final, a gente volta para as Isso. Eles considerações são do bem Isso. pequenininhos mesmo. Não fiquem achando que a gente vai sumir, que não vamos, a gente só vai para os bastidores aqui. Você acredita que nós estamos condenados a uma vida sem sentido, sem afetos, sem esperanças? Você acredita que nós estamos condenados a uma terra devastada, a uma vida destruída? Apesar de tudo, por toda parte, há nascentes, há esperanças, há movimentos, há renascimentos, por toda parte. E nós temos visto muitos movimentos de resistência, movimentos que trazem um propósito que para nós está identificado com o reencantamento do mundo. E são movimentos relacionados as crianças como crianças, brincando livremente, movimentos indígenas, movimentos ambientalistas. Então, isso para nós é esperança. É o que nós chamamos de esperança. A gente pode perder as ilusões, o Severino gosta sempre de dizer isso. A gente pode perder as ilusões, mas não perder as esperanças. E aí tem uma frase de um amigo muito querido, de Tinho Joana, que diz assim: o artista vai dando forma, e essa forma é vida, e essa vida vai permanecer sempre, para não morrer a arte, para não morrer a história, para não morrer a alegria de viver.
Cada criança é feita da matéria do mundo, da circulação da vida, das circunstâncias históricas e sociais, mas, ao mesmo tempo, é feita de sonhos, movida por desejos e por sentidos que descobre ou atribui à vida. É um sujeito humano em formação, inacabado desde o nascimento, precisa ser educado para permanecer vivo, para recriar a vida, para trazer à tona suas possibilidades humanas, despertá-las, desenvolvê-las, para tornar-se o que é e o que pode vir a ser. Cada criança traz em si a humanidade inteira. Nada do que é humano lhe será estranho, mas, ao mesmo tempo, se revela singular, irrepetível na tessitura do mundo. Cada criança. Em um anoitecer de outono, Antônio, ainda pequeno, me puxou por uma perna para deitarmos na grama, com os braços abertos, e ficarmos olhando o céu, por um tempo, em silêncio, com as constelações nascentes. Depois fez a pergunta: quem que era a peixa-mãe de todas as estrelas? O nascimento do mundo continuava a criar formas, a matéria que sonhava com o sonho das palavras. Sem o sagrado, as ruínas tomam conta do inacabado. O nascimento do mundo fica mudo. A um sopro do sagrado, a noite já materna, a matéria sonha, as formas se constelam. Algum amor preserva a terra, alguma poesia. Nenhuma vida está acabada, de uma vez para sempre, nas águas do vir a ser. Com o que fica encantado na urdidura dos dias, seu amor regressará, onda, espuma ou maresia. Os cacos da vida juntos, numa caixa de brinquedos, têm sonhos de recomeçar. Constelados os pedaços, anseiam nascer de novo, como na primeira vez. A arte pode nos inspirar a desenvolver uma maior compreensão de nós mesmos e dos outros. Pode despertar o desejo de uma convivência mais criadora e de compartilhar a dimensão poética de tudo que existe, apesar de tudo, em todas as histórias. E a paixão de celebrar a alegria de viver, a alegria de criar, mesmo quando estamos pensos, suspensos, em linhas através do abismo. A arte pode nos ensinar diferentes formas de beleza, a reaprender admiração, espanto, alumbramento. E a arte pode curar um pouco o que foi e o que poderia ter sido. Pode intensificar a vida e o porviver. Pode um pouco, redimir o perdido, assim como prenunciar sopros de futuro. É isso. Queria muito ver com vocês esses vídeos. Muito. Agradeço demais o nosso encontro. E eu vou falar uma coisa que vocês sabem que eu falo sempre. Existe a hora de parar para poder continuar. Está na hora de parar a conversa para ela continuar.
assim ela continua reverberando. Que nem o Ditinho Joana, nosso amigo, escultor de histórias, que nem o Ditinho fala, nossas conversas não desemendam nunca. Então agradeço muito mais esse momento de conversas que não desemendam nunca. Obrigado, pessoas amigas, obrigado, Marcela, obrigado, Maria Amélia, obrigado a toda a gente. Nós é que agradecemos, né, Marcela? É sempre um prazer, sempre um aprendizado, é sempre um sair melhor do que entramos e sempre estar melhor do que chegamos aqui. De fato, o Severino, ele é um farol que nos conduz para um lado lindo que esse mundo pode ter e pode se apresentar. Muito obrigada, viu, Severino? Um prazer, uma honra para a editora e para o Instituto estar aqui com você, juntos nesta vida, nesta jornada. Marcela, você está mutada, Marcela. Ah, sim, agora estão me ouvindo. Muito obrigada, Maria. Obrigada, Severino, nosso professor de delicadezas, professora Kátia, que está aí pertinho também nos assistindo. E eu estou torcendo aqui para a gente ter mais encontros como esse, para que a gente possa realizar o desejo do Renato também e nos encontrarmos aqui uma vez por mês. Vai ser muito bom estar com vocês. Agradeço muito a participação do pessoal que está com a gente no chat. É muito bom esse encontro. Até a próxima. Marcela, gente, olha, eu quero aproveitar, porque eu estou vendo aqui que o Evaristo está presente na live. O Evaristo é o nosso grande selecionado no concurso. E eu quero dizer para os demais que possam estar aqui do concurso Rubem Alves, que na próxima semana faremos um encontro virtual fechado só para os selecionados no concurso, para a gente conversar sobre quando é que a gente vai fazer o lançamento, como a gente vai fazer, qual é o processo e o procedimento que vai ser para cada um olhar o seu texto no livro e como se colocar, caso queira fazer eventuais correções. O livro ele está atrasado em relação ao que a gente combinou anteriormente sobre a publicação, por várias questões, mas a mais importante delas é que ainda tem 2 pessoas para entregar a documentação primeira, lá de trás ainda, mas nós estamos muito convictos de que o universo esteja contribuindo para que esse livro seja muito mais do que só um livro do concurso, ele seja um marco de significação para uma mudança muito grande que está acontecendo no Instituto Rubem Alves. Então, por favor, Evaristo, se você conhecer outros participantes, durante a semana enviaremos o link para a participação do encontro via e-mail ou via WhatsApp. Então, muito obrigada. Agora, eu aqui me despedindo mesmo. Severino, você quer falar alguma coisa? Não? Marcela? Então, gente... Obrigada, Maria, isso mesmo. Obrigada a todos, viu?